pessoal, a gente vai iniciar mais um Pod da Região e hoje o tema é delicioso porque é sexta-feira e a gente vai para um tema super light e gostoso que é viagem. E a gente convidou uma pessoa muito especial que é o editor do site Melhores Destinos, Leonardo Cassol. O site que ele é uma referência em quem quer viajar, quem quer buscar promoção e super dicas de viagens. E a gente vai falar agora especificamente sobre os meses de junho e julho, um mês que para nós aqui no Brasil é um mês de férias escolares. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao Pod da Região. Obrigado, Sandra. Prazer estar falando com vocês e falando sobre esse assunto que eu também adoro, que é viagens. Ai, que delícia! Vamos lá, primeiro, aquela pergunta que não quer calar. Viagem em julho, viagem em junho, é mais caro? O que a gente pode ter de vantagem, né? E quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que estão pensando agora em viajar nesses meses? Olha, junho, finalzinho de junho, agora julho, é mês de férias escolares e tradicionalmente é um mês de altíssima temporada para o turismo, tá? No Brasil. E com isso a demanda por voos, por hotéis aumenta bastante. Tem pessoas que só podem viajar nessa época do ano porque tem crianças ou trabalham ligados a universidades, escolas, e por conta disso realmente os preços são mais elevados. Quem não tem filho, a primeira dica empurra a viagem para agosto, vai economizar bastante, né? Porque você, ou quem não trabalha, né, não depende dessa época para viajar, porque você acaba fugindo da altíssima temporada. Mas quem só pode viajar nessa época, geralmente você consegue economizar bastante deixando ali para a última semana de julho, que é quando algumas escolas já estão começando as aulas, mas é aquela primeira semana de revisão, que tudo bem faltar, né? E algumas outras escolas ainda não começaram e geralmente a demanda cai um pouco, você consegue encontrar oportunidades um pouco melhores, tá? Para quem não for viajar de avião, para quem for viajar por perto, de carro, enfim. Ainda assim, a demanda por aluguel de veículos e por hotéis também é bastante grande e a gente tem alguns destinos que tradicionalmente fazem muito sucesso nessa época do ano. Por quê? O Brasil não é um país muito frio, né? Então, mas a época que a gente tem o frio é essa. Então, você tem, por exemplo, destinos como Campos do Jordão, Gramado, né, Monte Verde, estão ali bombando e aí, consequentemente, com isso, os preços sobem um pouco, né? Não significa que não dá para fazer, não dá para ir se divertir, mas tem que estar disposto a pagar um pouco mais. E quem quiser economizar e puder, esticar a viagem ali um pouquinho mais para frente em agosto, porque a economia vai ser grande. E dá pra gente ainda fazer aquela busca, garimpar um pouquinho, ver se consegue encontrar alguma promoção aqui ou colar. E quem quiser tem que correr, né? Sim, já estamos meio que em cima da hora, tá? O ideal para alta temporada é você tentar planejar a viagem pelo menos 60, 90 dias antes da sua data de viagem, mas ainda tem, porque a gente aconteceu o seguinte, a demanda por passagens tem caído nos últimos meses um pouco, tá? Mas ainda está muito alta, mas aí os preços começaram a aparecer umas promoções interessantes, inclusive para viajar em julho, a gente divulgou várias delas lá no Melhores Destinos, e ainda tem algumas oportunidades de viagem. Obviamente, quem quer viajar agora na primeira semana de julho, os voos já estão bem cheios, mas dependendo do destino que você escolher, ainda dá para aproveitar. Né? Em alguns casos também, você comprando o pacote de viagem, a passagem mais a estadia, você consegue um desconto adicional, porque a companhia aérea consegue emitir para você uma tarifa operadora, que é uma tarifa um pouco mais barata da passagem aérea, e às vezes também com desconto no hotel. Né? Então, basicamente, o que o viajante em julho tem que fazer, ele escolhe assim, ele quer curtir o frio ou ele quer fugir do frio? Né? E aí, dependendo da decisão que ele tiver, aí tem alguns destinos que a gente pode indicar aqui que são muito bons de visitar, né? Porque a gente tem uma característica em julho que é boa parte do Nordeste está chovendo bastante, né? E se você quer ir para lá para pegar uma praia, dependendo da região que você escolher, Não vai rolar. não vai rolar o que você está buscando ali. Mas tem, por exemplo, Fortaleza, Jericoacoara, são áreas que chove muito pouco, mesmo nessa época, e que dá para você ir para lá e curtir os dias de sol, esquecer que está inverno, né? Sair do frio. Tem gente que odeia o frio e tem gente que adora o frio. Então, eu acho que essa característica é muito marcante de julho. Já em janeiro, nas férias de janeiro, não tem muita opção. Se você quiser frio, você tem que fugir do Brasil, porque
tá tudo, né? Ou ir para uma serra, assim, uma coisinha mais fresca, mas o calor tá dominante, o verão tá em plena atividade. Leonardo, agora uma pergunta também. É mais fácil a pessoa tentar comprar aquele pacote direto com o hotel ou aquelas plataformas, elas ainda são confiáveis? A gente consegue ainda encontrar preços mais atrativos do que de repente você fazer uma reserva direto com a companhia aérea ou com o hotel? Olha, para pacote, geralmente as agências conseguem preços bons, né? O que a gente tem que ver é que o governo proibiu aquela modalidade de vender sem uma data fixa, né? Então, por conta dos problemas que aconteceram com algumas agências, então você tem que ter atenção a isso para você não cair numa cilada, mas você escolhendo a data, escolhendo o voo ali, muitas vezes com a agência você consegue uma economia, tá? Agora, se você for comprar passagem separado e ficar na casa de alguém, por exemplo, aí pode comprar direto, assim, não tem nenhum problema você comprar direto de quem você vai, ou reservar direto do hotel, de quem você vai ter a prestação de serviço. Até é uma forma de você, eventualmente, tentar uma negociação, enfim, você não tem um atravessador ali. Mas as agências, elas têm uma tarifa que chama tarifa operadora, que elas só podem usar quando você está combinando uma passagem aérea com um hotel, e aí, às vezes, com isso, elas conseguem um preço que no site da companhia aérea não vai ter, tá? Então, é possível, sim, que você encontre algo mais barato fora da negociação direta ali com a companhia aérea. E para a gente finalizar, o interior de São Paulo também tem investido bastante, né? A gente tem a questão dos termas que também estão numa alta, né? O interior de São Paulo também é uma boa opção. E mais próxima, né? É uma opção maravilhosa. Você tem, para quem gosta de hotel fazenda, tem opções excelentes. Olha, São Paulo tem excelentes hotéis fazendas, resorts também, né? Inclusive com piscina aquecida para quem é preocupado com frio. Tem muitos resorts com opção sauna, assim, que você não vai passar, não é uma fria, né? Então tem piscinas cobertas. Então você tem, lógico, tem que pesquisar direitinho, mas tem muita opção. Que ainda tem vaga, tá? Os resorts e os hotéis fazendas costumam ficar lotados, sem vaga, que ainda tem vaga, é só aquela questão de que os preços vão estar mais altos, por exemplo, se você comparar com agosto, com setembro, que são meses de baixa temporada. Então, é essa opção também. Além disso, Campos do Jordão, Monte Verde, bombando, né? Mas aí ali tem que estar preparado para gastar, porque são destinos da moda, né? Para quem quer ser visto, quem quer ver gente, né? E com isso, acaba inflacionando bastante, não só o preço dos hotéis, mas de tudo, né? Eu brinco que no verão a água de coco fica mais cara, depois no inverno ela baixa de preço, e não é porque o coco ficou mais caro, é por conta da demanda. Você vai pagar mais caro pela cadeira de praia, vai pagar mais caro por tudo, e no inverno, justamente ao contrário, nos destinos que exploram melhor o inverno, você acaba também sendo um pouco penalizado por conta dessa, né, a revoada de turistas que quer viajar todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ai, que bacana. Gente, então, dicas valiosas aqui. Se você tá se preparando para viajar, se não tem nada em vista ainda, então assiste esse podcast, comenta, compartilha e vão pesquisar, porque eu acho que essa é uma das palavras-chave, né, Leonardo? É isso, Sandra. Quem quiser fugir do calor, algumas dicas rápidas, aí pertinho de São Paulo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, Ilha Grande, Paraty, Búzios, com pouca chuva nessa época do ano, o próprio Rio de Janeiro, tá? E ainda aqui no Brasil, um pouquinho mais longe, Lençóis Maranhenses, as lagoas já estão cheias, maravilhosas, um sol incrível, né? Jalapão também é uma ótima pedida. Então, são destinos para quem quer fugir do frio, são boas opções. Tá ótimo, gente. Nós tivemos uma conversa muito bacana, onde a gente realmente viajou aqui nas informações com o Leonardo Cassol, ele que é o editor do portal Melhores Destinos. Leonardo, foi um prazer conversar contigo e a gente, vamos mais pra frente repetir aí essas dicas num outro momento, porque tem muita coisa para falar sobre viagem no Brasil, que inclusive tá super em alta, né? Exatamente. As viagens voltaram com tudo depois da pandemia e vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado, Sandra. Obrigado aí, pessoal. Boa viagem para todos. Aproveitem as férias. Viajar é maravilhoso. Não deixem para depois. Tá ótimo, gente. Esse foi mais um Pódio da Região. Portal da Região, a notícia que você precisa.